Igreja do Pai Verdadeiro, pregando o Evangelho à humanidade. Neste vídeo, eu gostaria de falar aqui um pouco sobre reencarnação e o gnosticismo. Vou ser breve, não vou ser tão longo não, até para o vídeo não ficar tão grande, tão longo. Mas eu tenho certeza que se você ficar até o final desse vídeo, prestar atenção, você vai adquirir um certo conhecimento e tua mente vai se abrir a esse respeito, certo? Eu vou falar aqui um básico sobre a reencarnação e sobre o gnosticismo e o que a IPV, Igreja do Pai Verdadeiro, entende sobre esses dois assuntos. E antes de começar, eu gostaria de mandar aqui também um alô especial, a paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos e irmãs que acompanham o canal, que raciocina conosco, que analisa conosco, que medita conosco, que crê no Pai verdadeiro. A paz do Senhor Jesus para todos. Ali o Flávio do Maranhão, a todos, sem exceção. Também gostaria de mandar também um alô especial, a paz do Senhor Jesus, para a amada irmã Abadia Helena, lá de Minas, Uberlândia, minha amada irmã. Que o Pai das Luzes nos abençoe a cada dia e a todos, sem exceção, que acompanha o canal e que medita conosco. Bem, qual a nossa visão sobre a reencarnação? Vou começar aqui sobre a reencarnação. Depois eu passo para o gnosticismo. Então vamos lá. Assim, pessoal, é o seguinte: a teoria da reencarnação, geralmente quem crê na reencarnação são os espíritas, o espiritismo. Por que a IPV não crê na reencarnação? Primeiro porque a Bíblia, as Escrituras, o Senhor Jesus, os apóstolos falam sobre ressurreição. A começar por aí. Os escritos cristãos ensinam a ressurreição e jamais reencarnação. A começar por aí. Ou seja, a reencarnação não é encontrada uma base bíblica para a reencarnação. Tem algumas pessoas que acreditam e até que tentam mostrar algumas passagens que parecem defendendo a reencarnação. Ok, a gente respeita a crença de cada um. E também gostaria de dizer que eu esqueci que esse vídeo não é para ofender religião ABCD, nem perseguir as pessoas que creem na reencarnação, certo? É com todo respeito, mas qual é o nosso ponto de vista sobre esse assunto? Então vamos lá. Então, entendemos nas escrituras, principalmente cristãs, que a reencarnação não tem base. E outra coisa, um detalhe para você refletir. As pessoas que acreditam na reencarnação, os mestres, os pregadores dessa teoria, doutrina, digamos assim, dizem o seguinte: medita comigo. A pessoa nasce nessa terra, depois vai se reencarnando, até chegar num grau espiritual avançado, para não precisar mais se reencarnar. Preste atenção, pessoal, que isso aqui é muito importante que eu vou falar. Então, tipo assim, um exemplo aqui bem simples. Você foi uma pessoa mal nessa vida aqui. Você foi uma pessoa má, um criminoso, um ladrão, alguma pessoa fez algum tipo dessas coisas aí, certo? O que acontece? Em outra vida você já vai nascer uma pessoa bem melhor, entende? Cada vida, cada encarnação que a pessoa vive aqui nessa terra, vai se reencarnando, ela vai tipo ficando uma pessoa melhor, do bem, de conhecimento, mais madura, mais cabeça, e assim ela vai evoluindo, evoluindo, na bondade, no bem, no conhecimento, até chegar a um grau, um nível de não precisar mais se reencarnar e estar salva, digamos assim. Chega no nirvana, certo? Então a reencarnação prega isso aí. Por que nós achamos que isso não tem lógica? É só você olhar para o mundo hoje. Olha o mundo hoje, pessoal. Quantos anos tem esse mundo? E se isso fosse verdade, que a pessoa vai se reencarnando, aí vai ficando uma pessoa mais bondosa, o criminoso que foi uma pessoa na vida passada, hoje uma pessoa que luta contra o crime, entendeu? É uma pessoa boa, etc. Assim, vai evoluindo e tal. Vamos raciocinar aqui numa coisa. Se isso fosse verdade, o mundo hoje tinha que ser bem melhor. Sim ou não? Milhares de pessoas que estão se reencarnando novamente, sendo pessoas melhores. O mundo hoje tinha que ser bem melhor. Consegue compreender o que eu estou querendo dizer? Então por que o mundo hoje vai de mal ao pior? Parece um caos. As pessoas são más. O próprio Cristo Jesus denuncia que o ser humano é mau.
Hã? Tá entendendo também da contradição? Enquanto essa teoria ensina que as pessoas vai se reencarnando, vai sendo pessoas melhores, do bem, cabeças maduras, o mundo hoje tem que ser bem melhor, gente. E olha para o mundo aí, tá cada vez pior. Parece que o ser humano está retrocedendo, compreende? Então isso já é uma distorção. Se essa teoria da reencarnação fosse verdadeira, que a pessoa vai se reencarnando e vai sendo pessoas melhores, nosso mundo hoje, devido a milhares de reencarnação que já aconteceu, devido muitos anos que esse mundo existe, as pessoas vão se reencarnando, tá compreendendo? O mundo hoje tem que ser as pessoas, digamos aqui, de 100% da humanidade, 80% tem que ser pessoas maravilhosas, do bem, compreende? Mas quando você olha para as pessoas do mundo aí, o mundão em si, está de mal a pior. Então não tem lógica. Isso aí a gente já refuta essa teoria nisso aí. Porque se é verdade que o que a reencarnação ensina, que a pessoa vai se reencarnando, vai pagando tal karma, aí vai sendo uma pessoa melhor, vai evoluindo, até chegar num grau de maturidade, de bem, de bondade. Só que eu digo e repito, se fosse assim realmente, esse mundo aí fora seria maravilhoso, devido a milhares e milhares de reencarnação que já aconteceu. As pessoas têm que ser muito bem melhor, o mundo. Isso não é verdade. Você olha para o mundo aí, tá cada vez pior, vai de mal a pior. Isso mostrando que essa teoria é falsa. Não tem lógica. E também o evangelho, isso distorce o evangelho, porque o evangelho, a mensagem, também ensina que o mundo é mau, as pessoas são más, precisam de se converter ao Senhor Jesus, etc. E que haveria destruição, guerras, o mundo ia de mal a pior, caos, tal, até o Senhor Jesus voltar. Então, essa é a pregação do evangelho, é um alerta. Já a teoria da reencarnação ensina que você vai se reencarnando, vai ser uma pessoa bem melhor, amadurecendo. Se fosse verdade, o mundo hoje tinha que ser bom, tinha que ser maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas de tanto se reencarnar, tinha que ser pessoas maravilhosas. Tá conseguindo compreender? Então essa doutrina aí não está em harmonia com os ensinos do Senhor Jesus, com o Evangelho. Então vamos preferir ficar com quem, pessoal? Com o Evangelho, com os ensinos do Senhor Jesus e dos apóstolos. Então, a começar por aí. Isso aqui é só um começo. A começar por aí. Certo? Então a IPV não crê nessa teoria, nessa doutrina, também devido a esses fatos aí. E também porque a Bíblia não dá base para a reencarnação, mas sim para a ressurreição. Outra coisa também, o porquê não cremos na reencarnação, mas sim na ressurreição, é o seguinte, vamos aqui também raciocinar uma coisa. Para você ser salvo, segundo essa teoria da reencarnação, você tem que se reencarnando, como eu acabei de falar aqui, até chegar num grau avançado de ser uma pessoa do bem maravilhosa e não precisar mais se reencarnar, chegou no nirvana, no paraíso, digamos assim, né? Pronto. É isso que a teoria da reencarnação ensina. Mas se for assim, se isso for verdade, para que Jesus deu o mundo? Para que eu preciso de Jesus? Para que eu crer na morte dele na cruz, no sangue derramado nas suas? Para que isso? Se eu preciso apenas ser uma pessoa bondosa, a cada dia que vai passando eu vou ser uma pessoa mais bondosa, vou ser uma pessoa do bem, bondosa, até chegar no nirvana, no grau avançado, e não precisar mais se reencarnar. Tá entendendo o tamanho da contradição? Não tem lógica, gente. A Bíblia nos mostra, o Evangelho nos mostra que você tem. Está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Ou seja, segundo a pregação do Evangelho, você tem que confessar o Senhor Jesus, crer nele, andar nos seus ensinos para ser salvo. Você tem que crer na sua morte, na cruz e na sua ressurreição, para o teu corpo ser ressuscitado naquele dia, porque nele em Jesus nós ressuscitamos. Ou seja, então, enquanto a teoria da reencarnação ensina que você tem que ir evoluindo, até chegar num grau avançado de maturidade, de bondade, de conhecimento, e não precisa mais se reencarnar porque agora você já está salvo, o Evangelho ensina o contrário. Compreende? Então, se é verdade essa doutrina, essa teoria, que eu tenho que me reencarnar até chegar num grau de maturidade, de bondade, para que Jesus veio esse mundo, gente?
Para que eu tenho que aceitar o Senhor Jesus como Salvador? Basta se reencarnar, e daqui a pouco eu sou salvo, devido a tantas reencarnações. Então tá vendo o tamanho da distorção? Tá vendo como distorce o Evangelho? Então, não deixe, meu irmão, minha irmã, as pessoas que ensinam essa teoria te confundir, te enganar. Primeiro que a Bíblia não dá base. As passagens que eles mostram para tentar apoiar a tal doutrina da reencarnação são totalmente distorcidas. E existem explicações. Segundo que distorce a pregação da cruz, a mensagem da cruz. Porque ele veio, morreu na cruz e ressuscitou, e todos aqueles que crescerem será salvo. Então a reencarnação diz que você tem que ir reencarnando, reencarnando, até ser uma pessoa muito bondosa, num grau avançado e não precisar mais se reencarnar. Então olha como distorce. E também porque essa teoria ensina que as pessoas vão se reencarnando e cada reencarnação da pessoa aqui na Terra, ela vai sendo uma pessoa melhor, pessoa mais madura, mais de bondade, etc. Se fosse verdade, o mundo hoje tinha que ser bom, tinha que ser melhor devido a tantas reencarnações. Tá conseguindo captar o que estou falando? Devido a tantas reencarnações das pessoas, o mundo hoje tem que ser maravilhoso, gente. Mas está indo de mal a pior. O ser humano é mau. Parece que o mundo está retrocedendo. Então distorce totalmente essa doutrina da reencarnação. E é só um básico, certo? É só um básico. Tem outros assuntos, mas eu não vou esticar não. Já está aqui em mais de 10 minutos. Eu quero ainda falar sobre gnosticismo. E eu não posso, não quero esticar aqui o vídeo. Então vamos lá. Então é isso aí. A Igreja do Pai Verdadeiro crê na ressurreição. O Evangelho ensina a ressurreição e não reencarnação. Então a IPV nega a reencarnação, respeita quem crê nisso, mas tem esses argumentos aí e outros que nos fazem entender que essa doutrina não é bíblica, não vem da parte do Pai e que nega o Evangelho, que nega o Senhor Jesus. Se você crê na reencarnação e crê que tem que se reencarnar, etc, até chegar num grau avançado, para que você aceitar Cristo como Salvador? Para que crer na morte e ressurreição do Senhor Jesus? Então, tá vendo o tamanho da contradição? Então, nós não acreditamos nessa doutrina, nessa teoria, certo? Nós acreditamos na ressurreição pela fé no Senhor Jesus. E eu gostaria de... Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, comente aí, peça uma aula bem mais longa sobre esse assunto, que tem muitas coisas a refutar. Aqui é apenas um básico para você ter uma noção de o porquê que a IPV não crê nessa teoria. Porque nega o Evangelho. Bem, sobre o gnosticismo é o seguinte. Existe uma certa confusão, até mesmo em movimentos que crê no Pai verdadeiro, que ensina Jeová falso Deus. Existe uma certa distorção, gente, no seguinte, porque assim, eu estava meditando com a irmã Abadia Helena, a gente estava conversando, e ela fez uma pergunta muito interessante, que viu um certo vídeo, uma pessoa ensinando no vídeo, o porquê que o Judas, né, beijou o Senhor Jesus, traiu o Senhor Jesus com um beijo. Aí a pessoa lá vai explicar que é porque o Senhor Jesus não era um ser humano exatamente, ele era um espírito que aparecia como se fosse humano. Então ele tipo se manifestava de forma diferente. Tipo assim, um exemplo aqui bem simples, uma hora tava de barba, outra hora sem barba, uma hora tava moreno, outra hora tava branco. Tipo assim, ele ia é, é, cada vez que ele se manifestava como se fosse um ser humano, só que ele era um espírito, ele se manifestava de forma diferente. Por isso que as pessoas não conheciam exatamente quem era ele. Então, esse cidadão no vídeo dizia isso, que Judas teve que beijar o Senhor Jesus para que os soldados soubessem, pronto, é esse aqui, vamos pegar ele e tal. Isso é gnosticismo. O gnosticismo ensina que o Senhor Jesus anunciou um Pai, um Deus a qual não é o Deus de Israel. Até aí tudo bem, que realmente isso é verdade. Mas eles entendem que o Criador disso tudo é Jeová, é o Deus de Israel, o Criador da matéria. Mas não é assim. Quem criou isso tudo foi o Pai. Em Atos dos Apóstolos fala isso. Quando o Paulo está pregando lá em Atenas, ele fala para as pessoas lá, para aquele povo, que o Deus que eu ensino, que eu prego, é o Deus criador de todas as coisas, das fontes das águas, etc., que nos dá vida. É esse Deus. Ou seja, Paulo
dizia bem claro que o Pai do Senhor Jesus é o Criador. Então, e alguns movimentos que crê no Jeová falso Deus, que crê que o Senhor Jesus anunciou um Deus da qual não é o Deus de Israel, eles têm esse problema. Eles entendem que o Jeová é o Criador e que o Pai não pertence a esse mundo, que Jesus não podia vir em carne porque a carne é contaminada, etc. Isso é gnosticismo. O apóstolo João diz bem claro que aquele que negar que o Senhor Jesus veio em carne tem o espírito do engano, do anticristo. O Senhor Jesus veio em carne como ser humano, sim. Então por que que Judas beijou o Senhor Jesus? Porque assim, gente, vamos raciocinar aqui, quando se lê o contexto. Era noite, estava muito escuro. Os soldados, porque assim, o Senhor Jesus ele era muito famoso, mas exatamente muitas pessoas não via ele assim todos os dias como os apóstolos viam. Vou te dar um exemplo. O rei Herodes. A Bíblia vai dizer que o Herodes ouvia falar dos feitos do Senhor Jesus, na verdade. Ele era louco para conhecer quem era Jesus, sim ou não? Ele só veio conhecer Jesus pessoalmente lá no julgamento do Senhor Jesus, lá Herodes, Pilatos e tal, já perto da morte do Senhor Jesus. Ele ouvia falar do Senhor Jesus, mas nunca tinha visto o Senhor Jesus. Não é assim que a Bíblia fala? Então Herodes, o rei, era doido para ver Jesus, mas não sabia quem era, entendeu? Porque o mestre andava aí mundo afora, digamos assim, em todo canto, e muitas pessoas ouviam falar da fama de Jesus, mas não via ele pessoalmente. Herodes era um dele, era um desses. E os soldados que foram prender o Senhor Jesus, eles não conheciam exatamente o Senhor Jesus, assim como os apóstolos conheciam, porque os apóstolos, inclusive Judas, estava com o Senhor Jesus todos os dias. Entende? Então esse é o contexto, porque que Judas teve que dar o sinal de beijar, aquele que eu beijar é ele. É porque os soldados talvez não conheciam o mestre pessoalmente, ou se viu uma ou duas vezes ali, e pronto, assim como Herodes não conhecia pessoalmente, tá compreendendo? Então já era escuro, era noite, Judas conhecia, por quê? Porque Judas estava com o mestre. Mesmo no escuro, ele sabia que a fisionomia do mestre, quando você convive muito com uma pessoa, até essa pessoa vir de longe, pelo andado, você conhece sim ou não? Eu conheço. Pode vir de longe, pelo andado eu sei quem é. Por quê? Porque eu convivo com aquela pessoa. O falar, entendeu? Então Judas, ele convivia com o Senhor Jesus todos os dias, ele sabia perfeitamente, até no escuro, que ele era Jesus. Já os soldados não. Talvez os soldados nem tinham visto ainda o Senhor Jesus pessoalmente, assim como Herodes também não tinha visto o mestre, só ouvia falar na sua fama. E só veio conhecer o Senhor Jesus quando ele foi julgar o Senhor Jesus e mandou lá para Pilatos. Então essa é a resposta. Por que Judas beijou o Senhor Jesus? Porque era escuro, os soldados não que foram prender o Senhor Jesus talvez não conheciam o mestre pessoalmente, não é porque o mestre era um espírito e se manifestava de forma diferente, uma hora aparecia como negro, outra hora branco, outra hora de barba, outra hora de cabelo. Não, gente, não, o Senhor Jesus era ser humano, igual eu e você, ele era carne. O apóstolo fala que quem nega que o Senhor Jesus veio em carne tem um espírito do engano, um espírito do anticristo. Infelizmente, o gnosticismo, apesar de crer que o Pai que o Senhor Jesus revelou não é o Deus de Israel, eles entendem que o Senhor Jesus era um espírito e que se manifestava de forma diferente. Então, tem outras coisas para falar mais sobre isso, mas não vou esticar não. Já está quase 20 minutos o vídeo. Talvez eu grave uma segunda parte para falar mais sobre a reencarnação e sobre o gnosticismo. Então, o gnosticismo é isso aí. Eles creem no Senhor Jesus, creem que o Pai não é Jeová, até aí tudo bem, mas eles creem que o Senhor Jesus não vem em carne, mas sim era um espírito que se manifestava parecido com um ser humano, mas não era um ser humano exatamente. Por isso que as pessoas não conheciam. Eu vi ele aqui, mas depois já não sabia que era ele e tal. Não, gente, não é isso não, tá bom? Então esse é o vídeo. Eu sei que é um assunto profundo, realmente em 20 minutos não tem como explicar tudo, mas eu espero que você tenha compreendido esse básico e tenha se edificado. Se ficou na dúvida, tem alguma pergunta, escreva no comentário. Podemos gravar uma segunda parte falando mais sobre a reencarnação e sobre o gnosticismo, certo? Esse é o vídeo. Igreja do Pai Verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Então a IPV é uma igreja que crê na ressurreição em Cristo Jesus e não na reencarnação. E é uma igreja que crê no Pai verdadeiro, mas que o Senhor Jesus veio em carne, como ser humano, não um espírito que aparecia de forma diferente. Por isso que as pessoas não conheciam ele. Não, nada a ver. Fica com o Senhor Jesus e
vamos em frente na fé no Pai verdadeiro, certo? Igreja do Pai verdadeiro pregando o Evangelho à humanidade. Congregue conosco.